Isaías, capítulo 19. Sentença contra o Egito. Eis que o Senhor, cavalgando numa nuvem ligeira, vai indo para o Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. Porque farei com que os egípcios se levantem contra egípcios, e cada um lutará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. O espírito dos egípcios irá esmorecer dentro deles, e eu farei com que os planos deles fracassem. Eles consultarão seus ídolos, encantadores, médiuns e feiticeiros. Entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel, e um rei feroz os dominará, diz o Senhor dos exércitos. As águas do mar baixarão, e o rio Nilo se tornará seco e árido. Os canais exalarão mau cheiro, e os braços do Nilo diminuirão até secar. As canas e os juncos murcharão. A relva que está junto ao Nilo, junto às suas margens, e tudo que foi semeado junto dele secarão. Serão levados pelo vento e desaparecerão. Os pescadores gemerão e lamentarão todos os que lançam anzóis no rio, e os que entendem redes sobre as águas desfalecerão. Os que trabalham em linho fino e os que tecem pano de algodão ficarão decepcionados. Os seus homens importantes serão esmagados, e todos os que trabalham por salário andarão de alma entristecida. Na verdade, os príncipes de Zoar não têm juízo. Os sábios conselheiros de Faraó dão conselhos estúpidos. Como vocês podem dizer ao Faraó: sou filho de sábios, filho de antigos reis? Onde estão agora os seus sábios? Que eles agora lhe anunciem ou informem o que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Os príncipes de Zoar perderam o juízo, e os príncipes de Mênfis estão enganados. Os que são a pedra de esquina das suas tribos estão levando o Egito a andar errante. O Senhor derramou no coração deles um espírito de confusão. Eles fizeram o Egito andar errante em toda a sua obra, como o bêbado quando escorrega no seu próprio vômito. Para o Egito, não há obra alguma que possa ser feita pela cabeça ou cauda, pela palma ou junco. Naquele dia, os egípcios serão como mulheres, ficarão tremendo de medo quando se levantar a mão do Senhor dos Exércitos, que ele agitará contra eles. A terra de Judá será um espanto para o Egito. Todo aquele que dela se lembrar ficará apavorado por causa da decisão que o Senhor dos Exércitos tomou contra eles. Naquele dia, haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos Exércitos. Uma delas se chamará Cidade do Sol. Naquele dia, o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e na fronteira do país será levantada uma coluna em honra do Senhor. Servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito, quando eles clamarem ao Senhor por causa dos opressores. Ele lhes enviará um Salvador e defensor que os há de livrar. O Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor daquele dia. Eles o adorarão com sacrifícios e ofertas de cereais, e farão votos ao Senhor, e os cumprirão. O Senhor ferirá os egípcios, e ele os ferirá, mas depois os curará. Eles se converterão ao Senhor, e ele lhes atenderá às orações e os curará.
Naquele dia, haverá uma estrada do Egito até a Assíria. Os assírios irão ao Egito, e os egípcios irão à Assíria, e os egípcios adorarão com os assírios. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. O Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: Bendito seja o Egito, meu povo, bendita seja a Assíria, obra de minhas mãos, e bendito seja Israel, minha herança.